Beatriz. E eu sou o Paulo. E hoje, em ritmo de festa, fazemos a nossa última entrevista do ano. Mas essa entrevista tem que ser mais que especial, com uma pessoa muito importante para o Ari, para o Aricast. Com ele, o nosso vice-diretor, Júnior. Muito obrigada, viu, pela presença, viu, Júnior? Eu que agradeço. A sua simpatia de sempre. Com mais de 30 anos na educação. Sim, são 36 anos de educação, 13 fora do Ari e 23 no Ari. Quando eu cheguei no Ari, só tinha eu e a diretora. Só. Era em outro prédio, né? Tinham 6 salas de manhã e 6 salas à tarde. Só. Só isso. Então eu vou começar contando da minha história. Eu era aluno de uma escola particular e descobri lá na escola particular que eu queria ser professor de geografia, por causa de uma professora que eu tinha lá. E meus pais acharam melhor, então, que eu saísse da escola particular e fosse estudar na escola pública. Acho que eles não acreditavam muito em mim, né? Então era melhor eu estudar na escola pública. E aí eu fui, na boa. Quando cheguei na escola pública, encontrei uma professora japonesa, que era minha professora de educação moral e cívica, e eu gostei mais ainda da história de ser professor, por conta dela. E ela chamava Chieko Miyamoto. E eu gostava muito das aulas dela. E por conta dela, eu decidi então que eu ia ser professor e que ia ser de geografia. Eu fiz vestibular, terminei o terceiro colegial, fiz vestibular. Meus pais achavam que para estudar fora era uma coisa absurda, porque eu só tinha 17 anos, não podia. Então, eu fiz vestibular na Toledo. A Toledo estava reabrindo o curso de estudos sociais na época, não tinha história nem geografia. E aí, eu então fiz estudos sociais por 2 anos. Minha turma tinha 60 alunos, foi dividida ao meio. Metade fez história, metade fez geografia. Essa turma grande possibilitou a reabertura dos cursos de história e de geografia. Terminando o curso de geografia, eu fiz uns cursos extras a título de especialização, mas não exatamente pós-graduação, na Unesp de Prudente. Minha irmã já estava lá, e aí eu também pude participar de algumas coisas que tinham lá na época, e foi essa a história. Eu vim parar no Ari por um acaso. Eu fui numa atribuição de aula, não tinha aula para mim na escola onde eu estava, eu tive que ir para outra escola e cheguei lá, descobri que existia essa escola de Bocuí, que eu não conhecia, era o primeiro ano de funcionamento dela, e eu vim para cá. Cheguei aqui, tinha eu e a diretora, e mais ninguém. Aí depois chegaram os outros professores, aí eu virei coordenador, ficamos lá no primeiro ano, como eu disse, só tinham 6 salas, espaço físico, só 6 salas. Em funcionamento, 12, 6 de manhã, 6 à tarde. À noite não tinha. No ano seguinte, tinham 12, tinham 12 de manhã, 12 à tarde, 12 à noite. No ano seguinte já. Né? Então já tinham 36 salas. Era uma escola pequena ainda, mas tinham 36 salas. Abriu-se um supletivo, e aí o supletivo ficou imenso, muito grande, muito grande. Né? Então tinha o ensino regular durante o dia, e à noite tinha supletivo. E aí eu virei coordenador. Depois, com a chegada de uma das diretoras que passou por aqui, eu fui para a vice-direção, e daí nunca mais eu saí. Em 2008, nós mudamos de prédio, viemos para esse prédio novo. Essa diretora sofreu um acidente dentro da escola em 2008, ficou afastada o ano inteiro e eu fiquei diretor. E depois de lá para cá, ora era diretor, ora era vice, e assim foi até agora. Essa é a minha história. E você estava nessa mudança, né, do período dessa regular para o PEI. E como é que foi para você, sendo um vice-diretor, enfrentar tudo isso? Então, na primeira proposta para virar PEI, eu estava diretor. E aí nós recebemos aqui, por sugestão da diretoria de ensino, 3 diretores de 3 escolas que já eram PEI, que vieram contar para os nossos professores, alguns pais, alguns alunos, como era o PEI. Então, no primeiro momento, vieram 2, e os professores, principalmente, não gostaram nada. Nada. No segundo momento, veio uma outra diretora e os professores se apaixonaram pelo PEI. E aí eu achava tudo muito complicado, né? Você não gosta, de repente não vai dar tudo certo, mas naquele ano não virou, não deu certo. Pouquíssimas escolas naquele ano viraram PEI, pouquíssimas. E aí depois, no ano seguinte, outra vez a proposta de virar PEI. E aí os professores já estavam mais maduros, já sabiam melhor como funcionava, e todos aceitavam. A dúvida era, a nossa escola seria a primeira escola da diretoria de ensino a ser PEI de 7 horas, não tinha nenhuma. Então era um projeto experimental, inclusive do Estado. O Estado também era o primeiro ano do PEI de 7 horas. Então era tudo muito escuro ainda, né? Não se tinha muita ideia. Mas era muito legal, e eu encampei isso assim, logo de cara, porque tinha uma proposta que o aluno que estudasse aqui no período da tarde,
ele iria ter emprego no supermercado Rondon, que estava acabando de ser construído aqui no bairro, e tinha uma ideia, esse aluno seria funcionário do Rondon. Essa era a ideia. Então, quando eu ligava, e isso veio, inclusive, da administração do Rondon, não foi uma coisa que saiu da nossa cabeça, não, veio de lá, isso daí. E aí, quando eu ligava para os pais para falar, olha, a escola vai ser dividida, né, entre aspas, o ensino médio é à tarde, mas esse menino vai ter uma possibilidade de trabalhar no supermercado Rondon, aquela coisa, todos os pais amavam a ideia. Um ou outro dizia assim, não, meu filho não vai. A grande maioria já dizia, sim, meu filho vai estudar aí. Sim. Outros tinham aquela postura assim, menino, eu ouvia pelo telefone, né? Menino, você vai querer estudar lá? Sabe, aquela coisa que, para mim, não combina muito com o pai isso. Não é pro menino que eu pergunto isso. É eu, pai, que pergunto, que decido onde o menino vai estudar. Em alguns momentos, eu ouvi até uma história assim, a mãe, às vezes, atendia o telefone e perguntava pro marido, o que você acha? Ele fica lá ou ele sai de lá? E aí os dois falavam ao mesmo tempo no telefone e eu ouvia, não, vai continuar, você tem até possibilidade de um emprego, vai continuar. E aí foi. Então os meninos ficaram, no primeiro ano nós tivemos 6 salas, 2 primeiros, 2 segundos, 2 terceiros, era um PEI de 7 horas que todo mundo achava que ia ser pequenininho e acabou ficando grandão, as salas cheias. Mas depois chegou-se à conclusão que não tinha um emprego. Por quê? Esbarrava na lei trabalhista, que acho que nem o supermercado observou. Outra coisa que o supermercado alegou depois também, que na grade horária deles não conseguia colocar esses meninos também, né? Porque o menino, na verdade, pela grade horária deles, tinha que ficar lá até as 3 da tarde e não até as 14 horas, como eles haviam previsto, né? E aí, com isso, eles foram obrigados a retirar, saíram de cena e nos deixaram falando sozinhos, na verdade, né? Ficamos com os meninos, tivemos que explicar para alguns pais o que foi que aconteceu, mas assim mesmo, de qualquer maneira, deu certo, né? Os meninos ficaram, grande parte ficaram, mas não é um horário muito fácil, e com o passar do tempo, até por conta de que vivemos num país pobre, os meninos têm que começar a trabalhar, né? Meninos e meninas têm que começar a trabalhar, e com isso diminuiu bastante o período da tarde, o período 2. Até nós mesmos sendo aluno vendo esse horário, né? Sofrendo esse horário assim, né? Que em base não é. Mas a gente entende assim, que o PEI de 7 horas aqui em Araçatuba, em especial a nossa escola, ele ficou consolidado. Eu acho que ele não desaparece com muita facilidade, não. É porque a PEI é de 8 horas, não é? 9. 9? Nossa é de 7. A nossa é de 7. O professor é 9. Né? O aluno é 7. Então eu acho que está consolidado aqui no bairro. A nossa escola, ela conseguiu atingir o que tem que atingir. Eu queria te perguntar qual que é a sua visão sobre a inclusão dos alunos da comunidade nos projetos e da rotina do Aribucuí. Então, nós temos uma história assim. Antes do PEI já existia isso, e hoje eu percebo que parece que vem desaparecendo essa ideia. As escolas que mandam alunos para nós tinham uma visão de que nossa escola é ruim. Nunca vieram aqui, nunca visitaram, o pai nunca veio, mas eu tinha certeza absoluta que aqui a criança não podia vir, né? Sem nunca ter visto aqui. Então a avaliação era ruim. Com a mudança para o PEI, eu percebo que no primeiro ano, me parece que vieram 2 classes, no 6º ano, e agora que nós estamos no 3º ano, já vieram 4 salas. E para o ano que vem, para 2024, se tivéssemos mais espaço, viria mais do que 4 salas. É que nós não temos, nós estamos com o período da manhã, que é o turno 1, ele ocupou toda a escola. Então ele cresceu muito. Então me parece que esses pais têm uma visão hoje diferente da escola. Eles acreditam, e eu atribuo isso ao PEI, no sentido de trazer o pai mais para dentro da escola, né? Tem aí alguns professores que fazem muitas atividades, né? E vocês participam dessas atividades todas, e isso traz o pai para perto da escola, né? Para dentro da escola, né? E essa ideia hoje lá fora é diferente. O pai entende que essa escola não é o que eles pensavam antes. Não é. Inclusive com relação até, né, nós recebemos uma aluninha esse ano, que ela já tinha passado por 2 escolas em Araçatuba, enfrentava um preconceito imenso nas outras escolas, e aqui ela anda pela escola e tem amigos, e ninguém sequer questiona a deficiência dela. Ninguém. Tratam ela com a maior naturalidade. Assim, é muito diferente a forma dos alunos
perceberem aqui. Para os pais foi uma grande surpresa, porque os pais achavam a princípio que seria a terceira escola onde ela teria problema, né? E não é. Ela tem um mundo de amigos, ninguém questiona ela, tá tudo certo, tá tudo bem. E qual foi as iniciativas da escola em questão de o mundo de trabalho, né? Que assim que eles saem do ensino médio, eles vão para esse mundo profissional, o mundo do trabalho. E como é que foi os projetos da escola em relação a isso, no ensino médio? Então, desde o primeiro ano, eu percebo que os professores vêm aprimorando essa questão. Eu penso que os professores do ensino médio, até por serem mais jovens, né, eles conseguem trabalhar melhor essa questão no aluno e conseguem trabalhar também essa situação de mostrar para o aluno como chegar no mercado de trabalho. Desde o primeiro ano, a escola fez muitos trabalhos mostrando principalmente os meninos que saíram daqui e que hoje estão no mercado de trabalho. Então, não é porque você mora neste bairro, estuda nesta escola, que você não chega no mercado de trabalho. A escola tratou de mostrar isso muito bem para o aluno. Eu acho que os professores fizeram um grande sucesso nesse sentido, mostrando isso. Este ano mesmo, 2023, foram feitas muitas atividades no sentido de mostrar, de trazer gente de fora, não é? Nós temos aí aquela parceria com a Faculdade de Medicina, e esse ano já deu uma estendidinha para o período da manhã. Tem a Natália também, que a gente já entrevistou aqui no canal, que ela veio fazer uma palestra pra gente de 3 sexta-feiras, que ela falou um pouco sobre essa vida de trabalho, sobre como é que é essa saída, sobre currículo, sobre como implementar, né? E eu observei lá no trabalho da Natália que os alunos já recebem as pessoas de forma diferente, não é? É muito interessante, né? Porque se você for pensar assim, o que a Natália tem de gostoso para falar? Ela falava de uma coisa séria, né? Bem assim, pesada, vamos dizer assim, né? Cobrando a sua postura para onde você vai, né? E os alunos adotaram o trabalho dela, gostaram muito, né? Ela não veio aqui para fazer piadinha, não, ela veio para mostrar uma coisa muito séria. E os alunos adotaram isso e pegaram para si. Né? Então eu penso que o aluno também está tendo uma visão diferente disso. É o que me parece, né? Inclusive, depois da vinda da Natália, ela fez algumas tutorias com alguns alunos. E eu fui, ainda bem, né? Eu fui sorteado como um desses alunos, eu tive a oportunidade de ser sorteado. E a minha visão mudou muito em questão sobre esse negócio do trabalho. Esse ano realmente está trabalhando muito mais essa questão do jovem sendo preparado para o mundo do trabalho. Sim, sim. Porque senão, conforme a situação, você se coloca à margem do trabalho. Essa questão está nas suas mãos. Você pode estar a caminho ou você pode estar à margem. A gente costuma muito conversar lá na direção sobre uma questão assim, o Lucas está aí, ele pode falar também para a gente. Por que a gente perde aluno tão bom? Por que a gente perde aluno tão bom? Por quê? Porque ele é muito bom. É por isso. O que está atrás deste aluno, né, qualquer um de vocês, se forem fazer uma entrevista de trabalho, serão aceitos no trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, existem outros colegas de vocês aí, que eu tenho certeza que não serão aceitos no trabalho. Então, a Beatriz foi lá fazer uma entrevista de trabalho lá no colégio onde ela trabalha. Será que ela vai ser aceita lá? Vai ser aceita. Com certeza. O Paulo amanhã vai fazer uma entrevista lá no consultório médico. Será que o Paulo vai ser aceito? Ele vai ser aceito. Então, é mais um aluno bom. Aí eu pego um aluno que raramente vem à escola, ou que quando vem cheio de vícios para a escola, né? De maneira geral, é o que eu estou falando. Esse menino, quando for fazer entrevista de trabalho, vai ser aceito? Provavelmente não. E trabalho é algo essencial, né? A gente precisa. Então, Júnior, eu queria perguntar para você, sua visão como vice-diretor, como que você vê intrigas, conversas, o feedback dos alunos como vice-diretor? Como que você vê isso? Se eu não responder a sua pergunta, você me corrige. Né? Eu fico muito aborrecido quando vejo algumas conclusões a respeito da escola que não necessariamente fazem parte da verdade. Né? Recentemente, eu mexendo no celular, vi uma matéria lá num jornal falando de uma história que aconteceu na porta da escola, né? Sobre uma arma. Né? E o professor não tomou nenhuma providência, e a escola não tomou nenhuma providência, e os pais falando outra vez, pais que não necessariamente vêm para dentro da escola saber da verdade. Né? E aí parece que o dia que acontece de um menino trazer
um projeto de uma arma falsa aí na porta da escola é maior do que tudo que os professores e os alunos construíram. Isso me deixa imensamente aborrecido, imensamente aborrecido. E eu acho que não só a mim, né? Acho que é todo o trio gestor, de maneira geral, todos acho que ficam aborrecidos, porque nada é verdade, né? O dia que aconteceu esse fato, por exemplo, nós ficamos sabendo desse fato porque uma mãe comunicou um professor que vinha chegando, ele imediatamente comunicou o diretor da escola, imediatamente já ligou para a polícia veio e pouco tempo ali, logo depois que a mãe falou, tinham 3 viaturas na escola, já acharam o menino, já acharam a arma, já levou ele para o plantão policial, pronto, está resolvido. É isso. E aí as pessoas também questionam assim, mas o que vai fazer com esse menino? Vai expulsar ele da escola? Vai dar suspensão? Nada disso é legal nos dias atuais. A suspensão não é legal, a expulsão não é legal. Né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, o que é legal e o que é ilegal. Mas trouxe o menino de volta para a escola. Ele vai voltar para a escola. Tem que ser ensinado para ele que isso não funciona. Né? Não é assim, isso tem uma consequência. Qual foi a consequência? Ele já foi lá na delegacia, já fez um boletim de ocorrência, o pai dele vai ter que comparecer com ele agora na presença do promotor, na presença do juiz. Ponto. É o que pode ser feito. É o que a legislação permite. Então, está feito. É isso. Né? Então, assim, isso me aborrece muito, porque eu acho que os pais, a comunidade, de maneira geral, precisa ver muito mais o que a escola faz de positivo. Olha quanta coisa o professor faz de positivo dentro da escola, que uma ideia de uma arma falsa não pode detonar com tudo. Não pode destruir, né? Não pode destruir. Não é assim. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, recentemente a gente recebeu uma notícia aí que o senhor está prestes a se aposentar. Eu queria saber, assim, nossa, eu acho que todos os alunos queriam saber quais são os seus projetos, seus planos para a aposentadoria. É mesmo. Eu vou me aposentar, são 36 anos de serviço prestado, acho que já dei a minha colaboração, tá na hora de me retirar. E eu, na verdade, eu não tenho planos ainda, não consegui parar para pensar nisso, né? Não pensei em nada. Quando eu era mais jovem, eu dizia que eu ia ser motorista da Reunidas, quando eu me aposentasse. Eu acho muito legal aquele cara que vai dirigindo aquele ônibus imenso e com uma roupa branca, uma gravata. Eu acho muito legal aquilo, né? Mas depois fiquei sabendo que não posso ser motorista da Reunidas porque eu já passei dos 50 anos. Então não posso ser, né? Então eu não tenho planos ainda. Parar de trabalhar, eu não vou parar. Pode até ser que eu volte a dar aula. Pode até ser. Né? Eu gostaria de tentar. Porque na minha apuração aí de aposentadoria, eu trabalhei 23 anos nesta escola, entre coordenação, vice e direção. E 13 anos na sala de aula, vamos dizer assim. Mas desses 13 anos, eu também estive na direção em outras escolas. E também estive na coordenação em outra escola. Então também não foram 13 anos de sala de aula. Então eu penso que no estado eu trabalhei pouco na sala de aula. Bem pouco mesmo. Então eu tenho essa vontade de voltar a dar aula. Eu senti essa coisa de novo. E se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Mas acho que em casa eu não vou ficar. Porque com a Maria, né, em casa não, é uma acho coisa. Que não, agora a correria não. vai da escola. Acho que não combina comigo essa coisa de ficar parado. Não sei. E, Júnior, mudando de assunto agora, uma pergunta super séria. Qual animal você seria? Ai, acho que eu seria um shih tzu. Até sei muito bem disso. Acho que eu seria um shih tzu. Algum motivo específico? Nós temos 2, um casal. Eu seria o Afonso Júnior. É a cara dele. Manhoso, preguiçoso, é a cara dele. E, Júnior, agora que eu vou para essa última pergunta, eu quero agradecer você por todo esse tempo aqui na escola, foi muito importante pra gente. Essa entrevista também foi muito importante para deixar registrado o carinho que a gente tem por você. Muito obrigado. E em agradecimento, né, pessoal? Obrigada por assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Eu quero aproveitar, espera aí. Então eu vou aproveitar aqui, já que depois a comunidade vai ver também, né? Eu tenho que aproveitar para agradecer principalmente, eu penso que mais do que agradecer a direção da escola, os professores,
eu preciso agradecer aos pais da comunidade que permitiram que eu estivesse aqui até agora, né? Os pais também têm uma responsabilidade nisso, né? Então eu tenho que agradecer a comunidade, os alunos, os meus amigos de direção, porque me permitiram estar aqui com eles e trabalhar com eles, né? Todo o pessoal, os professores, o pessoal administrativo, todos, sem esquecer de nenhum. Não vou ficar citando nomes, nem as funções deles, porque eu vou acabar esquecendo, mas eu tenho que agradecer. Todos eles. Em nome de vocês, eu tenho que agradecer a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Júnior? Se inscreva no canal, deixe seu like, um beijo e tchau!